Primeiro livro de Reis, o capítulo é o capítulo 10. E eu vou ler essa história, que começa no verso 1 e vai até o verso 13. A rainha de Sabá visita Salomão. Você não sabe nem a metade. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. E chegou a Jerusalém com uma grande comitiva, com camelos carregados de especiarias e muitíssimo ouro, pedras preciosas. E tendo-se apresentado a Salomão, conversou com ele acerca de tudo o que tinha no coração. Salomão deu a ela resposta a todas as suas perguntas. Não houve nada que o rei não lhe soubesse explicar. Então, quando a rainha de Sabá viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que edificara, as iguarias da sua mesa, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos e os seus copeiros, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. E disse ao rei: era verdade o que ouvi na minha terra, acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Contudo, eu não o acreditava, até que eu vim e os meus olhos o viram. Eis que não me disseram a metade, sobrepujas em sabedoria e bens a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos que estão sempre diante de ti, que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti e te colocou no trono de Israel. Porquanto o Senhor amou Israel para sempre, por isso te estabeleceu rei, para executares juízo e justiça. E deu ela ao rei 120 talentos de ouro, especiarias em grande quantidade e pedras preciosas. Nunca mais apareceu tamanha abundância de especiarias, como a que a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também a frota de Irão, que Ofir trazia ouro, trouxe dali madeira de almugue em quantidade e pedras preciosas. Desta madeira de almugue fez o rei balaústres para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores. Não se trouxe nem se viu mais tal madeira de almugue até o dia de hoje. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo o que ela desejou, tudo quanto pediu, além do que lhe dera espontaneamente, da sua munificência real. Então ela voltou e foi para a sua terra, junto com os seus servos. Bendita seja a palavra de Deus, lida aos nossos corações. Às vezes, quando a gente fala sobre algum caso com uma pessoa, e não é exatamente assim, ou é menos do que a gente está falando, a pessoa fala: você não sabe nem a metade. Os antigos falavam assim: você não sabe da missa 1/3, não é? Olha, é maior, é mais, vai além. Foi isso que a rainha de Sabá disse quando ela chegou em Jerusalém e se encantou com as coisas de Deus e com o reinado de Salomão. Não me contaram nem a metade. E queridos irmãos e irmãs, quando a gente pensa em Deus, nas bênçãos que o Senhor tem preparado para nós, na diferença que Ele faz na nossa vida, olha, a gente não sabe nem a metade. O Senhor Jesus, no Novo Testamento, fez menção a esta passagem bíblica que nós acabamos de ler. Em Lucas, capítulo 11, versículo 31, Jesus disse assim: a rainha do sul
se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui quem é maior do que Salomão. Grave esta frase de Jesus, porque ele está dizendo que aquela história, de alguma forma, tem aplicação na nossa vida, para o bem ou para o mal, para a salvação ou para a condenação. Então vamos aprender um pouquinho hoje, e que essa história fale às nossas almas, e revele a vontade de Deus para as nossas vidas. A visita da rainha de Sabá. Onde ficava Sabá? Não se sabe ao certo. O que se pode afirmar com certeza é que ficava muito longe de Israel, na direção do sul. Por isso Jesus se refere à rainha de Sabá como a rainha do sul. E existem duas teorias. A primeira teoria é de que Sabá ficava no norte da África, onde hoje é a Etiópia. A segunda teoria é de que Sabá ficava no sul, ou na extremidade sul da Arábia, onde hoje fica o Iêmen. Então, ou a rainha de Sabá era africana e etíope, ou ela era árabe e iemenita. Aliás, tanto na Etiópia quanto no Iêmen, existem lendas e tradições dizendo que a rainha de Sabá era de lá. Esses dois países disputam a nacionalidade da rainha de Sabá. Lá na Etiópia, ela é conhecida como Madeba. E lá no Iêmen, é conhecida como Bilquis. E tanto os iemenitas quanto os etíopes dizem que a rainha de Sabá era de lá. Como é que a gente vai saber com certeza, irmãos, quando a gente chegar no céu e perguntar para ela? Sim, porque a rainha de Sabá foi para o céu. Ela se converteu, ela foi salva. Jesus disse: a rainha do sul se levantará no dia do juízo e condenará a muitos, porque foi de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui estou eu, disse Jesus Cristo, que sou maior do que Salomão. A rainha de Sabá está no céu. E quando a gente chegar lá, a gente vai poder perguntar para ela e ouvir mais detalhes da história. Mas a pergunta que devemos fazer é a seguinte: por que a rainha empreendeu aquela viagem? Uma viagem de 2.000 quilômetros. Se ela saiu da Etiópia, ou se ela saiu da Arábia, de um jeito ou de outro, ela viajou 2.000 quilômetros. De camelo. Meses e meses. Correndo o perigo de ser assaltada, afinal ela levava muito ouro, pedras preciosas e especiarias. Por que a rainha de Sabá foi tão longe? O próprio Jesus Cristo disse que ela veio de longe. Irmãos, alguns motivos. Ela estava curiosa. Não é toda mulher que é curiosa, mas a rainha de Sabá era. Ela tinha curiosidade, um motivo. Ela queria estabelecer uma rota comercial. O seu reino era um reino rico, o reino de Salomão também tinha riquezas, podiam fazer ali uma rota de caravanas com um enriquecimento mútuo, uma razão, um motivo. Mas o verdadeiro motivo não foi nenhum nem outro. Aquela mulher queria conhecer o Deus verdadeiro. Olha aí na sua Bíblia, o primeiro versinho, a chave de toda a história está aqui no primeiro versinho. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, no que concerne ao nome do Senhor, veio prová-lo por enigmas. O que a rainha de Sabá queria saber era: que Deus é esse que dá prosperidade e sabedoria, e paz, e bênção, e vida? Porque quando chegou a notícia lá no reino de Sabá,
a respeito da grandeza de Israel, que lá havia um rei chamado Salomão, que tinha feito com que o ouro e a prata se multiplicassem, que era o homem mais sábio do mundo e que havia paz em todas as suas fronteiras, a notícia chegou assim: olha, rainha, e dizem que tudo tem a ver com o Deus dele, um tal de Senhor. E foi isso que chamou a atenção da rainha de Sabá. E foi por isso que ela viajou em direção a Israel. A Bíblia diz que ela ouviu falar a fama de Salomão, como está escrito na sua Bíblia, no que concerne ao nome do Senhor. Ela foi lá por causa do nome do Senhor. Ela pensou: existe este Deus? Eu ouço falar dele. Algumas pessoas dizem que ele é grande, faz maravilhas, opera milagres, que ele preenche o vazio do coração, que ele resgata a alma, mas eu não o conheço, eu não experimento nada disso. Eu sou uma rainha, sou poderosa, sou rica, eu tenho multidões de servos, eu tenho milhares de deuses, centenas de ídolos. Mas como este Deus, eu não o conheço. E quando ela conheceu, ela teve que dizer: não me falaram nem a metade. Por que você está aqui essa noite? Se você veio aqui por causa de Deus, amém? Por causa de Jesus, e você ouviu dizer que Ele salva, cura, liberta, abençoa e transforma, eu digo a você, você não sabe nem a metade. Você não ouviu nem a metade. Este Deus é maravilhoso. E foi este Deus maravilhoso que a rainha saiu de casa para conhecer. E meus irmãos, minhas irmãs, foi um acontecimento. Porque quando a rainha de Sabá chegou em Jerusalém, fechou o trânsito. Parou a cidade. Vocês imaginam? Os moradores de Jerusalém nunca tinham visto algo parecido. Aquela caravana com centenas de camelos. Aquelas pessoas falando uma língua diferente, usando roupas tão exóticas. Aquela mulher que parecia saída de um livro de conto de fadas. E a Bíblia diz que ali a rainha de Sabá foi conversar com Salomão. E o mais bonito é que ela não só entregou o ouro, as pedras preciosas, as especiarias. A Bíblia fala que ela abriu o coração. Levar presentes era uma tradição. Na antiguidade, um rei não visitava o outro se não levasse presentes. Você se lembra que quando os reis magos foram ver Jesus, levaram ouro, incenso e mirra. Isso era comum. O incomum foi o que aquela mulher fez depois. A Bíblia diz que ela abriu o coração. Ela disse a Salomão, pode ver aí na sua Bíblia. Ela disse a Salomão tudo o que ela trazia no seu coração. Todas as suas dúvidas a respeito de Deus. E quando você vai até Jesus, você pode abrir o seu coração e levar até Ele todas as suas dúvidas, todas as suas necessidades. É isso o que Ele quer. Você pode ir até Jesus e falar para Ele das suas dores, das suas lutas, das traições que você sofreu, das agressões, das injustiças de que você foi vítima, dos pecados que você cometeu, dos erros que você fez, da vergonha e da culpa que você carrega. Coisas que talvez ninguém mais saiba, mas você pode abrir o seu coração e fazer como fez a rainha de Sabá. E a Bíblia diz que quando ela fez isso, ela ficou simplesmente maravilhada. A minha Bíblia fala que ela ficou estupefata. Não sei como está na sua Bíblia. Algumas versões usam expressões diferentes. Por exemplo, tem umas versões que dizem assim: ela ficou fora de si. Outras versões dizem: não ficou mais espírito nela. Enfim, ela ficou de queixo caído. E ela falou: olha, quando me disseram da sua grandeza,
Quando me falaram da beleza de Jerusalém, eu não acreditei, mas agora eu percebo que não me contaram nem a metade. Queridos, este senso de encantamento a gente tem quando a gente se aproxima de Deus e das coisas de Deus. E eu acho que a mesma reação que a rainha de Sabá teve quando chegou em Jerusalém, a gente pode ter quando olha um céu estrelado. Amém? Quando caminha por uma mata, quando vê a mãozinha de uma criança. Deus é grande e Deus é bom. E a gente fica encantado, maravilhado. Eu me lembro que, alguns anos atrás, eu e a Rose fomos às Cataratas do Iguaçu, uma das 7 maravilhas naturais do mundo. E há 2 passeios, os 2 são muito bonitos. Você pode visitar a catarata pelo lado brasileiro ou pelo lado argentino. No lado brasileiro, você vê as cataratas. No lado argentino, você vai nas cataratas e elas caem pertinho de você. São 2 passeios muito bonitos. Eu já tinha feito o passeio brasileiro. Mas aí, dessa vez, eu e a Rose fomos lá no lado argentino. Foi a única vez que a gente foi lá. E aconteceu uma coisa bem interessante, lá que nós fomos atacados por uma gangue de coatis. Eles atacaram a gente quando a gente saiu da lanchonete com o lanche que a gente tinha comprado. Eles pularam em cima da Rose. Irmãos, eu tinha que ter filmado aquela cena. A Rose puxando o lanche de um lado e os coatis puxando de outro. Aí eu não sabia que era desse jeito, porque eu já tinha ido no lado brasileiro, e no lado brasileiro tem coati também. Mas a gente descobriu que os coatis argentinos são mais perigosos do que os coatis brasileiros. Mas a gente sobreviveu ao ataque dos coatis. E aí a gente foi ver aquelas cachoeiras, e como eu disse, tem algumas que a gente chega bem perto. E eu lembro que eu cheguei perto de uma queda d'água. Aquele estrondo, aquela grandeza, aquela altura, aquela beleza. E eu comecei a chorar, irmãos. Eu comecei a chorar como uma criança. E eu virei para a Rose soluçando e disse, e ainda tem gente que não acredita em Deus. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra das suas mãos, e Ele faz maravilhas. Mas aquilo que a rainha de Sabá viu e que a deixou estupefata é pouco, perto do que nós vemos quando nos aproximamos de Jesus Cristo. Porque como o próprio Jesus disse, a rainha de Sabá foi longe para ouvir a sabedoria de Salomão, mas ele, Jesus, é maior do que Salomão. Amados, o que foi que encantou a rainha de Sabá? Ela se encantou com 5 coisas. Pode conferir aí na Bíblia. Ela se encantou com a sabedoria de Salomão, a casa de Salomão, a mesa de Salomão, o estilo de vida dos servos de Salomão e os sacrifícios de Salomão. Essas 5 coisas. Em todas as 5, Jesus é maior do que Salomão. Porque a casa de Jesus é o céu. Ele disse, na casa do meu pai há muitas moradas e vou preparar-vos lugar. As ruas são de ouro, as praças de cristal. As portas são pérolas, os fundamentos são pedras preciosas. Você acha que o céu é bonito? Você não sabe nem a metade. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E quando você chegar no céu, você vai falar assim, eu não acreditava quando me diziam lá na terra, mas olha, não me contaram nem a metade. A segunda coisa que encantou a rainha de Sabá foi a mesa, foi a sabedoria de Salomão. Ela ficou encantada porque ele teve respostas para todas as perguntas. Mas a sabedoria de Jesus Cristo é infinitamente maior do que a sabedoria de Salomão, irmãos. Jesus, com 12 anos de idade, calava os estudiosos, os escribas, os fariseus. Ele pregou
O maior sermão da história, o Sermão da Montanha, é o maior texto da história da literatura mundial. Esse Jesus tem inteligência para resolver os seus problemas, para dar um jeito na sua vida, para guiar os seus passos. Você acha que Jesus é inteligente? Deixa eu contar para você, você não sabe nem a metade. A terceira coisa que encantou aquela rainha foi a mesa de Salomão. A Bíblia fala que ela ficou encantada com as iguarias do rei. E a mesa de Jesus? Igreja, como é a mesa de Jesus? Davi conta e fala: preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Você acha que a mesa de Jesus é farta? Você acha que Jesus sustenta os seus filhos e as suas filhas? Você acha que Jesus mata a nossa fome de alegria, a nossa sede de felicidade? Deixa eu contar uma coisa para você. Você não sabe nem a metade. A quarta coisa que encantou a rainha de Sabá foi o estilo de vida dos servos de Salomão. A Bíblia diz que ela ficou estupefata com os seus oficiais, o assentar dos seus oficiais, as funções e os trajes dos seus servos e os seus copeiros. Ela viu como era a vida dos servos de Salomão e disse: como vocês são felizes! Benditos são vocês, servos de Salomão, que ouvem a sua sabedoria. Eu sou uma rainha, mas eu não posso ficar aqui, eu vou ter que voltar para a minha terra. Vocês estão aqui, vocês ouvem e veem a sabedoria de Salomão todos os dias. Vocês são bem-aventurados, vocês são benditos do Senhor. Se houve algum momento na história em que uma rainha quis ser serva, foi aquele dia. Porque ela disse: bem-aventurados são os teus servos, porque eles ouvem a tua sabedoria. Quantos aqui são servos de Deus? Somos abençoados? Somos bem tratados? Somos felizes? Olha, você não imagina, você não sabe nem a metade como é bom ser crente, como é bom servir a Jesus. A quinta e última coisa que encantou a rainha de Salomão, e aqui a gente tem que parar e prestar atenção, foram os seus holocaustos, os seus sacrifícios. Quando a rainha de Sabá viu os sacrifícios que Salomão oferecia sobre o altar no templo, ela ficou maravilhada. E o sacrifício de Jesus Cristo? O altar foi a cruz, e o sacrifício foi Ele mesmo. Você acha que Jesus sofreu para salvar você? Você acha que Ele sentiu a dor do abandono, da traição, da injúria, quando foi cuspido e esbofeteado e açoitado? Você acha que Jesus sentiu dor quando atravessaram as suas mãos com pregos e a sua testa com os espinhos de uma coroa? Você não sabe nem a metade. Você acha que o sangue de Jesus derramado naquela cruz tem poder para salvar o pecador, para lavar uma alma, para perdoar pecados, para transformar uma vida? Você não sabe nem a metade. Porque a rainha de Sabá foi até Jerusalém para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas eu, disse Jesus, sou maior do que Salomão. E ele está aqui essa noite. E você pode ter um encontro transformador com Ele. Pastor Marcelo, por que o Senhor diz isso? Por que o Senhor diz que eu posso ter um encontro transformador com Jesus? Porque aquela rainha teve uma transformação na vida dela. Se você reparou no final da história, ela volta para casa enriquecida. Viaja de volta para Sabá, levando na bagagem muito mais do que as coisas que ela tinha dado a Salomão. Por mais que você dê a Deus, Ele sempre vai dar mais a você, abençoado. Coloca isso na sua cabeça e no seu coração. Porque aquela rainha foi até o rei Salomão, ela voltou enriquecida, mas não apenas enriquecida, não apenas com ouro, não apenas com prata, não apenas com pedras preciosas. Ela voltou com o nome dela escrito no livro da vida. E essa foi a maior riqueza
e a verdadeira transformação. Que história! Que história! E o que nós aprendemos com essa história? Pelo menos 3 coisas, para a gente encerrar. Que são, na verdade, 3 conselhos, muito sérios. Primeiro conselho, não deixe que a distância seja uma desculpa. Se há alguém que podia usar a distância como desculpa, essa pessoa era a rainha de Sabá. Mais de 2.000 quilômetros de distância. Mas Cristo disse que ela foi longe para ouvir a palavra de Deus. E você está perto. Tão perto. Qual vai ser a sua desculpa? Ah, Deus, eu não entreguei o meu coração a Jesus lá na terra porque havia dificuldades. E eu já tinha a minha religião. E a minha família era contra, e eu não tinha tempo. Ah, Deus, eu não entreguei a minha vida a Jesus lá na terra, porque eu estava muito longe do Senhor, eu não fui criado num lar evangélico, e eu tinha outras perspectivas para a minha vida. Ah, Deus, eu não entreguei o meu coração para Jesus lá na terra, porque eu tinha pecado muito, e eu achava que o Senhor não ia me aceitar. Ah, Deus, eu não entreguei o meu coração para Jesus lá na terra, porque eu era um ateu, eu não acreditava no Senhor. Querido, querida, qual vai ser a sua desculpa? Porque a rainha de Sabá vai estar do seu lado no dia do juízo final. E a Bíblia diz, Jesus falou, ela se levantará e condenará esta geração. Porque a distância não foi desculpa para ela, então não pode ser desculpa para você. Segundo conselho, não deixe que a familiaridade seja um problema. Pastor Marcelo, o que o senhor quer dizer com isso? Irmãos, quando eu leio essa história, eu fico pensando que quando a rainha viu Jerusalém, a sabedoria de Salomão, a casa de Salomão, a mesa de Salomão, a vida dos servos de Salomão e o sacrifício de Salomão, ela ficou encantada. Mas lá tinha gente que via isso todo dia. Você entende? Tinha gente lá que via isso todo dia. E a pergunta é, será que aquelas pessoas que viviam ali davam o valor? Será que as pessoas que viviam ali também se encantavam? E essa é uma palavra para você que é crente. Porque, meu irmão, minha irmã, às vezes chega uma pessoa na casa do Senhor, e essa pessoa vem do mundo, ou essa pessoa vem de uma experiência de ausência de Deus, e ela chega aqui e ela ouve um hino, ela fica encantada. E ela escuta um sermão e ela fica maravilhada. Ela vê uma oração e fica com o seu coração cheio de alegria. Ela aceita Jesus, ela tem uma experiência maravilhosa. Mas e você que foi criado numa igreja? Que é servo de Deus há tanto tempo? Você tem esse senso de encantamento e gratidão? Você se sente um privilegiado por conhecer esse Jesus maravilhoso? Ou você vive reclamando, cansado, murmurando, não dá valor? Quando Jesus Cristo escreve uma carta para a igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, diz assim, tenho contra vocês, que vocês deixaram o primeiro amor. Filho, filha, não deixe que a familiaridade seja um problema. Que por mais tempo que você esteja na igreja, você nunca perca a capacidade de se maravilhar com Jesus Cristo. Amém. Amém. E para terminar, eu diria para você, não deixe que a oportunidade se perca. Aquela mulher aproveitou a oportunidade que teve, e ela teve aquele encontro salvador, transformador, como Jesus falou, o nome dela está escrito no livro da vida. Ela foi salva, ela vai morar no céu, porque ela teve uma oportunidade e a aproveitou. Mas quantos têm deixado passar a oportunidade de Deus para a sua vida e para o seu coração? Há um hino do cantor cristão que fala assim, tão perto do reino, mas sem salvação, tão perto, porém sem Jesus, sem perdão, deixai os pecados e o vosso temor, chegai-vos agora a Jesus Salvador. E há um verso muito bonito que diz, provai e vede que o Senhor é bom.
Aproveite a oportunidade que você tem essa noite. Agarre a oportunidade que você tem essa noite. Prove e veja que o Senhor é bom. Porque se você acha que Ele é bom, eu digo para você, você não sabe nem a metade. Entregue a Ele a sua vida, a direção, a sua vontade. Entregue-se a Ele, abra o seu coração. Havia um menino que estava jogando bola, e ele caiu, se machucou, ralou o joelho. A mãe não tinha chegado ainda do serviço. E ele ficou com medo, ele pensou assim, a hora que a minha mãe chegar, ela vai querer fazer um curativo e vai doer. Então, vou eu mesmo fazer o curativo, e assim quando ela chegar, nem vai ver mais o machucado, está tudo resolvido, não vou sofrer. Então ele foi para casa, a mãe ia chegar em 15 minutos, ele tinha pouco tempo, e ele começou ali a fazer o curativo. O primeiro remédio que ele encontrou, ele pensou, é esse. Passou, ardeu. Ardeu, parecia álcool. O menino gritou de dor. Aí ele foi tentar colocar a gás em cima ali, pegou no sangue, agarrou e fez uma maçaroca, uma meleca. Não deu certo. Ele tentou cortar o esparadrapo e ficou todo amassado. O curativo ficou muito feio. E doeu muito para fazer. E ele começou a chorar, não só de dor, mas de frustração. Foi quando a porta de casa abriu. E a mãe chegou do serviço. O olhar dela encontrou com o olhar dele e ela já adivinhou o que tinha acontecido. Aquela mãe se aproximou, se inclinou, passou a mão na cabeça do filho e disse, meu amor, deixa que eu cuido disso. Deu um beijinho na testa dele, só do beijinho a dor já diminuiu. Ele já parou de chorar, não é assim? Ela então trouxe um remédio, um cremezinho, passou aquele cremezinho em cima da ferida, ele disse, não ardeu. Olha só, e fez aquele curativo, colocou ali a gaze, o esparadrapo, e no final, para completar tudo, mais um beijinho. E agora ele estava realmente curado e pensando, eu devia ter deixado ela fazer tudo desde o começo. Você tem agido dessa maneira com Deus, sabe? Você tem as suas feridas, as suas dores, as suas necessidades, e você tem feito o seu melhor, mas o seu melhor não é suficiente. Deixa Deus colocar a mão. Entrega para Deus. Porque se você acha que Ele vai cuidar de você, te abençoar e te fazer feliz, você não sabe nem a metade.